Olá, tudo bem? Aqui é a professora Miriam e nesta aula nós iremos fazer a correção da semana 4, PET volume 7 do 9º ano. Nós ainda estaremos falando sobre trigonometria no triângulo retângulo. Porém, aqui iremos usar vários ângulos diferentes dos ângulos notáveis, tá? Vamos ver como que a gente trabalha isso. Tabela trigonométrica. O que está nos informando aqui? Nós vimos na aula passada sobre os ângulos notáveis, que é os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? Além desses ângulos, né, existem outros ângulos diferentes deles. E para nós trabalharmos com os ângulos diferentes, nós temos que ter a nossa tabela trigonométrica. Então, a tabela trigonométrica, vocês vão poder ver aí no PET, né, de vocês, possui os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos inteiros e positivos, medidos de 1 até 90 graus. Então, nessa tabela, vocês vão ter entre o ângulo de 1 grau até 90 graus, os valores em decimais de seno, cosseno e tangente. Esses valores também podem ser encontrados com uma calculadora científica. Essa tabela facilita os cálculos de diversos problemas do cotidiano, que podem ser aplicados em diferentes áreas do conhecimento. Observe a solução apresentada abaixo para calcular o valor do ângulo X em grau. Sempre quando formos calcular os ângulos, agora aqui eu quero saber o valor do ângulo, quanto que o ângulo mede em graus, tá? Nós vamos usar as nossas 3 razões trigonométricas. Igual a gente faz para encontrar os lados, que a gente tem um ângulo e um lado, eu encontro o terceiro lado, tá? Eu posso trabalhar com o ângulo de notável, que é 30, 45, 60, ou com os outros, 32, 31, 65, 67, tá? Diferente desses. Sempre que nos der um ângulo diferente do 30, 45, 60, o problema vai te informar, tá? Os 3 valores do seno, do cosseno e da tangente deste ângulo. Mas vamos fazer nossa revisãozinha aqui. Seno, cosseno e tangente. Então, aqui a gente tem um desenho, aqui nós temos o nosso ângulo, aqui no vértice B, que mede X. Vamos lembrar as nossas 3 razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Eu brinco com vocês que são 2 cocas. Já vamos colocar o traço da razão. Uma coca separada e a outra na mesma razão trigonométrica. E aqui eu completo com a hipotenusa. Quem quiser decorar através do SOHCAHTOA, pode decorar através dessa sigla, né? Dessa memorização. Dividindo em 3 partes aqui. Como que funciona? Seno, razão seno ou função seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou vocês memorizam utilizando as 2 cocas, tá? Vamos ver aqui o que está falando no exercício 1. Observando o desenho traçado pelos profissionais acima, o valor da hipotenusa é 50 km e o cateto adjacente ao ângulo X mede 40 km. Então, olha só. Com esse desenho aqui, deixa eu ampliar ele um pouco mais. Com este desenho, nós temos o nosso ângulo aqui. Eu não sei qual a medida do ângulo. É justamente isso que está pedindo para a gente calcular, tá? Então, para eu encontrar o valor de um ângulo, aqui foi me dado a medida dos 2 lados que formam este ângulo. E quais são esses lados? Vejam bem, os 50 quilômetros vai ser a minha hipotenusa.
E o 40 quilômetros vai ser o meu cateto adjacente, que ele ajuda a formar aqui, ó, o ângulo de X. Então, vai ser o cateto adjacente. Das 3 razões trigonométricas que nós temos, a gente vai ter que encontrar aquela que trabalha o cateto adjacente com a hipotenusa. Cateto adjacente com a hipotenusa, eu utilizo o quê? A razão do cosseno. Então, aqui nós vamos escrever cosseno de x vai ser igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Estão pedindo aqui para calcular o valor aproximado do ângulo. Nos exercícios que a gente tem feito, o exercício nos mostra o ângulo e um lado, e a gente calcula o outro lado. Agora não, o exercício deu 2 lados e nós vamos ter que achar este ângulo. Então, a gente vai, o raciocínio é o mesmo. Então, vamos ver aqui, cosseno de x é o que eu vou encontrar. Então, olha, cosseno de x vai ser igual, o cateto adjacente é 40 e a hipotenusa 50. Dividindo aqui, eu vou ter que cosseno de x vai ser igual a 0,8. Agora, olha só, eu tenho aqui o cosseno de x e não o ângulo. Então, como que eu encontro este ângulo? Eu vou na tabela trigonométrica, lembrando que aqui o primeiro é o seno, na coluna aí vocês vão ver, deixa eu diminuir um pouco. O primeiro aqui vai ser o seno, essa coluna é do seno, essa é do cosseno e essa aqui é da tangente. Então, eu vou na coluna do cosseno e vou procurar um ângulo de 0,8, o que mais se aproxima de 0,8. Então, se nós formos na coluna do cosseno, a gente vê que os valores estão diminuindo. Então, olha, 0,8, 35 graus é 0,819, então isso aqui está um pouco longe. E o 36 graus, 0,80. Então, a medida do meu ângulo é essa aqui, 0,80, que me remete a qual ângulo? De 36 graus. Então, o meu x, vamos colocar aproximado, que não é valor exato, né? 36 graus. Então, quanto vale o meu ângulo x? 36 graus. Miriam, por que você usou a razão da razão trigonométrica do cosseno? Porque os lados que eu tenho é adjacente com hipotenusa. Então, adjacente e hipotenusa, a gente trabalha a razão do cosseno. Então, aqui nós encontramos o cosseno de x, que é 0,8. Vamos até a coluna e vamos encontrar este valor do cosseno, que nos remete a 36 graus. Ok? Vamos ver mais um. Consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo. Então, agora estou querendo o ângulo x. O ângulo x está aqui. Vamos identificar os lados em relação ao ângulo x. O 12 vai ser a minha hipotenusa e o 5,4 vai ser aqui agora o cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa vai ser qual das razões trigonométricas? Vai ser seno. Então, eu sei que o seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa. Substituindo, vejam bem, eu vou encontrar o seno para a gente depois encontrar o ângulo. O cateto oposto é 5,4 e a hipotenusa é 12. O seno de x vai ser 0,45. Então, agora eu quero seno. Então, vamos lá na coluna. Essa primeira é seno, cosseno e tangente. Seno de x, 0,45. Vamos na coluna do seno e encontrar este valor. Olha só,
aqui está aumentando. Os valores do seno aqui estão aumentando. Então, aqui eu tenho 0,39, 0,40, 0,42, 0,43, 0,454, ó. Depois já passou para 0,46. Então, o cosseno que me dá 0,45 é um cosseno de quantos graus? De 27 graus. Então, o meu x é aproximadamente 27 graus. Então, este ângulo aqui é de 27 graus. Vamos lá para a próxima. Observe a figura abaixo, em que a representação esquemática está fora de escala. Para reforçar o pilar estrutural representado pelo segmento AB, então estão aqui, ó, A, B e C, que mede 10 metros, então eles querem reforçar este pilar estrutural da ponte, tá? E ele mede quanto? 10 metros. O engenheiro precisa calcular a largura do rio, então ele precisa calcular a largura do rio aqui em cima, ó, indicada pelo segmento AC. Então, aqui é o que ele precisa calcular. Então, ele amarrou uma corda do ponto B até o ponto C e mediu um ângulo de quantos graus? 22 graus. Então, eu vou ter aqui esse desenho, olha. Passando aqui, eu vou ter A, B e C. Aqui está o meu ângulo de 90 graus. O AB mede 10. O AC, que é o que eu quero calcular, é o X. E aqui me gerou um ângulo de 22 graus. Então, este ângulo de 22 graus não é um ângulo notável. Ele não é um ângulo de 30, 45, 60. Sempre que vocês tiverem um ângulo diferente do notável, o problema ou vai te apresentar a tabela trigonométrica, ou já vai te indicar os valores do seno, cosseno e tangente de 22 graus, que é este aqui que nós vamos trabalhar. Então, lembrando, a primeira coluna é seno, a segunda é o cosseno e a terceira é tangente, tá? Então, aqui, 22 graus eu tenho seno, cosseno e tangente. Vamos ver qual razão trigonométrica nós vamos trabalhar. 22, o ângulo está aqui. O 10 vai ser o cateto oposto. O CB vai ser o adjacente. E o X vai ser, ó, CB vai ser a hipotenusa. E o X, o cateto adjacente. Com isso a gente vai encontrar a nossa razão trigonométrica, que vai ser cateto oposto com cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente é tangente de 22 graus. Vamos na tabela e vamos ver o valor da tangente. 0,4040. Cateto oposto é o 10 e o adjacente, o que eu quero encontrar, é x. Então, vamos ter 0,40x é igual a 10. X vai ser igual a 10 dividido por 0,40. X vai ser igual a 24,75 metros. X, então, aproximadamente arredondando, 25 metros. Que é a distância da ponte, ok? Então, aqui eu trabalhei com um ângulo que não é notável, porém, ele pediu para a gente calcular na tabela. O problema, então, ou te dá a tabela, ou então ele te daria os 3 valores. E aí, você escolheria com qual que você iria trabalhar. Próximo. 4. O desenho abaixo, com representação esquemática fora de escala, foi usado para o cálculo estrutural de uma rampa de plataforma, de manobras com mountain bike.
em uma praça da cidade. Qual a medida do comprimento de cada rampa? Então, olha só, eu tenho uma rampa aqui e tenho outra rampa aqui, a que sobe e a que desce. Vejam bem que os ângulos, eles são iguais. Neste caso, tá? Essas medidas vão ser a mesma. Então, aqui eu tenho o valor de x, que é a mesma medida dessa rampa. Esse trapézio, gente, quando nós temos, né, o trapézio com o mesmo ângulo, significa que a gente vai ter a mesma medida de lado. Ele é chamado de trapézio isósceles, tá? Isso é só para aumentar, incrementar aí a explicação para vocês. Então, aqui é um trapézio isósceles. Triângulo que eu vou trabalhar, vocês podem escolher qualquer um dos dois, o ângulo é o mesmo. Então, meu ângulo de 90 está aqui, o de 37 graus está aqui, cateto oposto vai ser 1,8 e o x, que é a minha hipotenusa, é o que eu estou querendo. Então, eu vou trabalhar com cateto oposto sobre hipotenusa. A razão trigonométrica que me dá cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. De quantos graus? 37 graus. Então, nós vamos vir aqui na tabela e vamos encontrar o 37 graus, tá aqui. E eu vou trabalhar com a função seno. Função seno, né? O valor de seno de 37 graus é 0,6018. Cateto oposto, 1,8. Hipotenusa, x. 0,6018 vezes x vai ser igual a 1,8. 1,8 divido, x vai ser igual a 2,99, então x é aproximadamente 3 metros. Então, a altura aqui da rampa vai ser 3 metros para subir e vocês podem garantir que também vai ser 3 metros para descer, porque a inclinação, né, o ângulo de inclinação é o mesmo. Então, resposta, 3 metros. Próxima. Uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo que a escada rolante tem 6 metros de comprimento, qual a medida da altura de um andar para o outro? Então, tá aqui a foto e aqui o desenho esquemático. Então, se eu tenho 6 metros aqui, está pedindo a altura, vamos identificar. Meu ângulo tá aqui de 30 graus. Olha que este ângulo já é um ângulo notável. O problema não precisaria te dar essa medida, porque este ângulo vocês têm que decorar. É aquela tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. 30 graus, a altura vai ser o cateto oposto. E a altura aqui, né, o comprimento da escada rolante, vai ser o cateto, vai ser a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu vou trabalhar com cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é um seno de 30 graus. Se vocês lembrarem da tabela trigonométrica, seno de 30 equivale à fração 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que o quê? Que meio. Então, tá aqui. Cateto oposto vai ser o H, que eu quero, e a hipotenusa, 6. 2H vai ser igual a 6, a altura, 3 metros. Então, tá aqui a altura de um andar para o outro, 3 metros, tá? Vamos só relembrar a nossa tabela trigonométrica? Nós temos seno, cosseno e tangente. Nós temos os ângulos notáveis 30, 45 e 60. Nosso esqueminha para montar a tabela é o seguinte: coloca a fração em todos,
tá? Vamos fazer a primeira e a segunda linha. Como que a gente faz? 1, 2, 3. No cosseno, a gente já vai de trás para frente. 3, 2, 1. Tudo aqui sobre 2. E a raiz? Aonde que a gente coloca? Vai no 3 e no 2. Por que não vai no 1, dona Miriam? Porque a raiz de 1 é 1. Então, já está aqui a resposta. E agora na tangente? A tangente é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Então, tá aqui nossa tabela montada. Seno de 30 graus é meio, que eu já coloquei aqui para vocês. E essa tabela vocês têm que saber. Tem que decorar ela. Então, com isso, a gente termina a correção da semana 4 do PET volume 7 do 9º ano. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Abraços e até a próxima.